Qual é a sua história terrível de colega de quarto? Qual é a sua história terrível de colega de quarto? Meu amigo Cal ligou gritando que seu dedo havia sido decepado e que seu colega de quarto, Lucas, não o deixaria sair até que pagasse 3 meses de aluguel atrasado. Peguei um saco de gelo e corri para a casa deles, sabendo que tínhamos talvez 60 minutos para reimplantar aquele dedo antes que o tecido morresse para sempre. Arrombei a porta da frente e encontrei Cal na cozinha, com a mão direita envolta em toalhas encharcadas de sangue e o dedo indicador decepado dentro de um saco plástico sobre o balcão. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever e seguir. Você me ajuda demais fazendo isso. Obrigado. Seu rosto estava cinzento, e ele cambaleava enquanto explicava que Lucas estava com as chaves do carro e havia bloqueado a garagem com sua van. Lucas estava parado no batente da porta que dava para a garagem, balançando as chaves de Cal entre os dedos e exibindo um sorriso estranho no rosto. Disse com calma, ele me deve $3.000. Expliquei que Cal morreria sem atendimento médico imediato, mas Lucas apenas deu de ombros e retrucou que Cal deveria ter pensado nisso antes de gastar o dinheiro do aluguel em ferramentas ao invés de pagar o que devia. Peguei o dedo, embalei direito no gelo e tentei passar por Lucas rumo ao meu carro, mas ele saiu e vi que havia estacionado a van na horizontal, bloqueando totalmente minha saída. Cal tropeçava do lado de fora, segurando a mão mutilada com o sangue ainda pingando pelas toalhas, implorando para Lucas mover a van. Lucas riu e disse que Cal precisava pagar primeiro, lembrando-nos de que só tínhamos 1 hora, e sugeriu que começássemos a ligar para pedir dinheiro a alguém. Olhei o celular e percebi que já tínhamos perdido 10 minutos. Tentei ligar para uma ambulância, mas Lucas ameaçou dizer que Cal o havia ameaçado com uma arma, e que a polícia demoraria 1 hora só para resolver essa acusação. Cal estava cada vez mais pálido e percebi que entrava em choque pela perda de sangue. Prometi a Lucas que receberia seu dinheiro depois do hospital, mas ele balançou a cabeça e sacou o celular para começar a nos filmar. Exigiu que Cal declarasse em frente à câmera que pagaria hoje. Cal chorava, o corpo todo tremendo, enquanto admitia que não tinha o dinheiro. Lucas caminhou até a van e esvaziou um pneu, depois outro, dizendo que mesmo que a movesse, não iríamos a lugar algum. Já tínhamos perdido 15 minutos quando chamei um Uber, mas Lucas foi até a rua e afugentou o motorista dizendo que estávamos tentando fugir de uma dívida de drogas. O motorista acelerou e foi embora, e Lucas voltou rindo, dizendo para chamarmos outro porque aquilo estava divertido para ele. Cal desabou na calçada e, ao verificar a toalha, vi sangue demais, com a carne já ficando pálida e estranha depois de 20 minutos. Tentei levá-lo até a casa dos vizinhos, mas Lucas nos seguiu, gritando que Cal era um ladrão que havia roubado dele, fazendo tanto escândalo que ninguém abriu a porta. Cal sussurrou que todo o braço estava ficando dormente, não apenas a mão ferida, e percebi que a necrose nervosa já começava após 25 minutos. Corri de volta para casa pensando em achar as chaves da van, mas Lucas me seguiu, pegou um martelo na garagem e ameaçou arrancar meu dedo também se eu tocasse em algo dele. Quando tentei ligar para o 911 de novo, Lucas tomou meu celular e o destruiu com o martelo, fazendo o mesmo com o de Cal, declarando que não haveria polícia nem ambulância até receber seu dinheiro. Meia hora havia passado e Cal estava quase inconsciente, os lábios azulados. Então Lucas agarrou a mão ferida de Cal e pressionou forte sobre o ferimento, fazendo-o gritar enquanto o sangue jorrava de novo. Foi então que ele disse algo que me gelou por dentro. Lembra quando você disse que não podia pagar porque precisava daquela serra de mesa para trabalhar? Lembra do que eu disse que aconteceria? E Cal começou a soluçar ainda mais, implorando para que parasse. Lucas olhou para mim. Ele achou que eu estava brincando quando disse que tiraria um dedo para cada mês que ele me devesse. Meu estômago afundou. Já se haviam passado 40 minutos e o dedo no saco estava escurecendo, enquanto Cal me implorava para não deixá-lo sozinho com Lucas. Tentei arrastá-lo até a rua, mas Lucas puxou a toalha ensanguentada e apertou o coto, arrancando gritos tão altos que temi que Cal desmaiasse da dor. Lucas disse que apertaria toda vez que tentássemos sair. Já eram 45 minutos e Cal estava inconsciente, respirando com dificuldade. Tentei erguê-lo, mas Lucas chutou a mão ferida e Cal acordou gritando de dor. Lucas disse para eu deixá-lo morrer ou pagar, que a escolha era minha. 50 minutos se foram e o dedo já era tecido morto. Lucas me viu olhando o relógio e riu, perguntando se eu queria tentar chamar outro Uber. Aos 55 minutos, Lucas estava sobre nós, girando as chaves do carro no dedo e observando Cal se apagar. Prometeu mover a van depois que completasse a hora, mas Cal já não respondia à minha voz, com pulso fraco e acelerado.
Lucas se ajoelhou, sussurrou que Cal deveria ter pago o aluguel, e então me olhou oferecendo um acordo para salvá-lo. Restavam uns 3 minutos antes que o dedo se tornasse totalmente inútil. Cal estava morrendo de hemorragia e Lucas ainda sorria. Ele se inclinou e disse que levaria o meu dedo em troca dos $3.000 naquele instante. Disse que filmaria como prova de que eu pagará a dívida de Cal. Meu estômago se revirou ao olhar Cal, cujo peito mal se movia, a pele de um cinza terrível, como papel molhado. Assenti devagar, fingindo considerar, enquanto meus olhos buscavam pela garagem qualquer coisa para lutar. Uma pedra. Um pedaço de madeira. Qualquer coisa. Lucas percebeu meu olhar e riu, balançando o martelo na mão direita, avisando para eu não ter ideias porque estava pronto para qualquer reação. Respondi que estava bem, mas que antes ele precisava ligar para o 911 para que Cal não morresse, depois poderia ter o que quisesse de mim. Ele negou, dizendo que pagamento vem sempre antes no mundo dos negócios, e a respiração de Cal se tornava cada vez mais fraca e irregular. Segurei com força a mão boa de Cal, torcendo para que a dor o despertasse por um segundo. Seus olhos se abriram pela metade e ele emitiu um som fraco e arfante antes de fechar de novo, mas pelo menos percebi que ainda lutava para viver. Lucas deu 3 passos em minha direção com o martelo erguido, e percebi ali que ele me machucaria de qualquer forma, não importava o que eu dissesse. Gritei mais alto do que já gritei na vida, chamando por ajuda sem parar até sentir a garganta queimar, rezando para que alguém finalmente saísse. Então ouvi uma sirene distante, aumentando a cada segundo. O rosto de Lucas ficou pálido quando girou em direção ao som. A sirene se aproximava, e Lucas deixou o martelo cair no concreto com um estrondo metálico antes de correr para a van. Agarrei Cal pelos braços e comecei a arrastá-lo até a rua enquanto Lucas, desesperado, tentava ligar o veículo. O motor pegou, mas a van apenas sacudiu de lado sobre os pneus murchos. As rodas raspavam contra o chão com um barulho de metal rangendo enquanto ele tentava sair da frente. Continuei puxando Cal até a calçada, acenando com o braço livre quando a sirene estava ensurdecedora. A ambulância virou a esquina em alta velocidade, luzes piscando, e levantei as 2 mãos ensanguentadas gritando por socorro. 2 paramédicos saltaram antes mesmo do veículo parar e correram até nós com o equipamento, enquanto Lucas abandonava a van e fugia pelos fundos, desaparecendo atrás da casa. O primeiro paramédico ajoelhou-se ao lado de Cal, checando o pulso em seu pescoço enquanto abria suprimentos. Gritou algo sobre choque e perda de sangue, rasgando embalagens e tirando tubos e agulhas. O segundo chamou reforço policial pelo rádio, relatando o paciente em trauma e suspeito foragido. Eles trabalharam rápido, funcionando um acesso na veia de Cal e colocando máscara de oxigênio, verificando pressão arterial. O primeiro repetia que o pulso estava fraco, mas presente, uns 40 batimentos por minuto, muito baixo, mas resistindo. Colocaram Cal na maca e eu peguei o saco com o dedo, mas o paramédico balançou a cabeça, era tarde demais. Subi na ambulância e segurei a mão esquerda de Cal durante o trajeto. O paramédico, ajustando o soro, olhou para mim e disse que fizemos um bom trabalho mantendo-o vivo até ali, que a maioria já teria morrido. Confirmou que o dedo estava perdido para sempre, mas que Cal sobreviveria se chegássemos rápido à cirurgia para conter a hemorragia. A ambulância avançava pelos sinais vermelhos com a sirene ensurdecedora, e eu observava enquanto injetavam medicamentos no acesso de Cal, fazendo sua frequência cardíaca subir um pouco. O paramédico continuava checando as pupilas de Cal com uma lanterna e falando no rádio com o hospital sobre o que precisariam preparar. Apertei a mão de Cal e disse para ele resistir, embora eu duvidasse que pudesse me ouvir em meio a todo aquele barulho e as máquinas. Chegamos à sala de emergência e levaram Cal às pressas pelas portas enquanto eu seguia atrás, ainda coberto pelo sangue dele. Os médicos pegaram a maca e o empurraram por outra porta marcada de cirurgia, enquanto uma enfermeira me impediu de seguir e apontou para a sala de espera. Fiquei ali, sozinho, com o sangue de Cal por toda a minha camisa e mãos, sem saber o que fazer comigo mesmo. O relógio na parede marcava quase meio-dia, e percebi que estava acordado desde o dia anterior. Uma enfermeira se aproximou carregando roupas verdes e se apresentou como Camila Boyd. Ela me conduziu até um banheiro e esperou do lado de fora enquanto eu trocava as roupas ensanguentadas e lavava as mãos. A água na pia ficou rosada, depois vermelha, enquanto eu esfregava debaixo das unhas tentando remover cada resquício. Camila ainda estava lá quando saí, e me acompanhou de volta até a sala de espera, onde se sentou ao meu lado. Perguntou se eu precisava de algo, mas só balancei a cabeça, incapaz de organizar os pensamentos. A sala tinha cadeiras de plástico duro e uma TV exibindo um programa de culinária sem som.
Camila permaneceu comigo, mesmo sendo evidente que tinha outros afazeres. A cada poucos minutos, verificava como eu estava e trouxe um copo d'água que não consegui beber. 2 horas se passaram sem notícias de Cal, e eu não parava de encarar as portas da cirurgia, esperando que alguém viesse me dizer algo. Um homem de terno cinza entrou na sala de espera, exibiu um distintivo policial com o nome Brandon Carson e se sentou à minha frente. Sacou um gravador e pediu que eu contasse o que havia acontecido na casa. Comecei pelo telefonema de Cal e relatei tudo, enquanto Camila se aproximava e segurava minha mão. Brandon fez perguntas sobre Lucas, sobre o que disse e fez, tomando notas enquanto o gravador registrava cada palavra. Contei sobre o martelo, as ameaças e como Lucas não nos deixou sair. Expliquei sobre a van bloqueando a garagem e Lucas esvaziando os pneus. Brandon apenas assentia e escrevia, pedindo que descrevesse exatamente o que Lucas fizera à mão de Cal. Relatei como ele pressionou o ferimento, fazendo Cal gritar, e sobre o limite de 1 hora para salvar o dedo. Camila apertou minha mão com mais força quando mencionei Lucas oferecendo arrancar meu dedo no lugar. Brandon perguntou se eu aceitaria identificar Lucas por fotos, e respondi que sim sem hesitar. Ele mostrou imagens da cena na tela do celular. Lá estava o martelo na calçada, coberto de sangue dos celulares destruídos. Outra mostrava a van, ainda atravessada com os pneus murchos bloqueando a saída. O sangue no concreto parecia negro nas fotos policiais, e havia uma quantidade absurda. Brandon contou que encontraram Lucas escondido em um galpão a 3 quarteirões, depois que um vizinho ligou ao ver alguém no quintal. Disse que Lucas tentou fugir, mas foi capturado e agora estava sob custódia. Perguntei se ele havia falado algo, mas Brandon balançou a cabeça. Lucas pedirá um advogado imediatamente. As portas se abriram e uma mulher entrou correndo, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Olhou em volta, desesperada, até me ver e vir direto perguntar onde Cal estava. Reconheci-a pelas fotos que ele me mostrará. Era sua irmã, Carla Casabranca, embora nunca a tivéssemos encontrado pessoalmente. Expliquei que Cal estava em cirurgia há mais de 2 horas. Carla desabou em pranto e a abracei, mesmo sendo estranhos. Ela repetia obrigada por salvá-lo e queria saber o que Lucas fizera com seu irmão. Resumi os fatos sem os detalhes mais cruéis, já que ela estava em frangalhos. Brandon se apresentou a Carla e disse que depois precisaria conversar sobre Lucas e a situação de moradia de Cal. Mais 2 horas se passaram, nós 3 esperando, enquanto Brandon fazia novas perguntas sobre o que eu sabia. As portas da cirurgia finalmente se abriram e um médico de avental verde caminhou em nossa direção, exausto. Informou que Cal sobrevivera à operação, mas que havia dano permanente na mão. O dedo não podia ser reimplantado após tanto tempo separado, e os nervos estavam gravemente comprometidos. Ele explicou que Cal precisaria de meses de fisioterapia e talvez nunca recuperasse o uso total da mão. Carla voltou a chorar e perguntou quando poderia vê-lo. O médico disse que Cal estava em recuperação e seria transferido para um quarto em cerca de 1 hora. Avisou que Cal estaria grogue pela medicação e talvez não lembrasse muito no início. Sentei novamente, aliviado por ele estar vivo, mas furioso pela mão arruinada para sempre. Camila trouxe lenços e água para Carla enquanto esperávamos a transferência. Quando finalmente nos deixaram entrar, Cal estava deitado no leito hospitalar, rodeado por máquinas apitando. A mão direita envolta em grossas ataduras brancas, apoiada sobre um travesseiro. Seus olhos se abriram ao ouvir nossa entrada, com um olhar confuso por alguns segundos. Aproximei-me e segurei sua mão esquerda com cuidado, enquanto Carla ficou do outro lado. Cal apertou minha mão fracamente e começou a sussurrar obrigado repetidas vezes, até eu pedir que descansasse. Sua voz estava rouca e ele insistia em tentar ver a mão enfaixada. Uma enfermeira entrou para checar os sinais vitais e ajustar a analgesia no soro. Carla permaneceu com ele, enquanto eu voltei à sala de espera, onde Brandon ainda trabalhava. Ele disse que retornaria no dia seguinte com mais perguntas e me deu seu cartão caso eu lembrasse de algo. Fui para casa naquela noite, mas não consegui dormir. Continuava vendo o sorriso de Lucas e todo aquele sangue. Na manhã seguinte, voltei ao hospital e encontrei Brandon chegando com uma sacola de evidências. Ele retirou um caderno cheio da caligrafia de Lucas e me mostrou. O caderno trazia planos detalhados de como machucar Cal, com desenhos de ferramentas e anotações sobre dedos. Brandon disse que aquilo provava que Lucas planejara o ataque por semanas, configurando agressão premeditada, não apenas uma briga por aluguel. Havia datas de 2 meses antes, em que Lucas registrava que Cal gastava com ferramentas em vez de pagar. Uma página listava o horário de trabalho de Cal e quando estaria sozinho em casa.
Brandon tirou fotos minhas folheando o caderno como parte das evidências e explicou quais seriam as acusações. Mais tarde, uma assistente social foi ao quarto de Cal com formulários de compensação para vítimas. Ela explicou que Cal não poderia mais trabalhar na construção com a mão debilitada e precisaria de ajuda com os custos médicos. Só a cirurgia custará $20.000, sem contar a terapia por meses. Cal tentou preencher os papéis com a mão esquerda, mas se frustrava deixando a caneta cair. A assistente disse que o Estado tinha fundos para vítimas de crime, mas o processo levaria semanas para ser aprovado. Também o ajudou a solicitar benefícios por incapacidade, já que não poderia mais fazer trabalho braçal. 3 dias depois, Brandon ligou dizendo que o promotor havia acusado Lucas de tentativa de homicídio, sequestro e agressão qualificada. O juiz estipulou fiança em $500 mil, valor que a família de Lucas não podia pagar, então ele permaneceu preso. Brandon explicou que o julgamento levaria meses, mas Lucas não sairia tão cedo com essas acusações. Eu continuava tendo pesadelos, acordando suado, convencido de ainda sentir o cheiro do sangue. Nos meus sonhos, Lucas sempre estava lá, com aquele sorriso, segurando o martelo e rindo. Carla percebeu meu cansaço quando fui visitar Cal e sugeriu que eu conversasse com alguém sobre o ocorrido. Deu-me o nome de uma terapeuta especializada em traumas e disse que a ajudara. Percebi que tinha razão, pois não conseguia parar de pensar naqueles 57 minutos em tudo que poderia ter acontecido. Marquei uma consulta para a semana seguinte, certo de que precisava de ajuda para processar o que vivi naquele dia. 2 dias depois, o hospital transferiu Cal para um centro de reabilitação do outro lado da cidade, com programas específicos para lesões na mão. Naquela primeira manhã, a fisioterapeuta Helen Bezerra entrou no quarto de Cal e puxou o cobertor de cima dele sem pedir permissão. Disse, em tom firme, que não havia mais espaço para ficar deitado sentindo pena de si mesmo, porque tinham muito trabalho pela frente. Cal tentou retrucar, ainda abatido e contrariado, mas ela já o fazia se levantar e caminhar até a sala de fisioterapia. Ela o colocou para tentar segurar blocos de diferentes tamanhos com a mão boa, enquanto treinava a mão danificada a dar algum tipo de assistência. Cal deixava os objetos caírem constantemente e ficava irritado, mas Helen não aceitava desistência. Fez com que ele praticasse durante 2 horas seguidas, até o braço inteiro dele tremer de tanto esforço. Eu comparecia todas as manhãs para assistir Cal trabalhar com Helen, e era doloroso vê-lo lutar com tarefas que antes eram banais. Ele não conseguia segurar um lápis corretamente, nem amarrar os cadarços, nem sequer abrir uma garrafa d'água sem ajuda. Uma manhã, ao tentar abotoar a camisa, ficou tão frustrado que a lançou do outro lado do quarto e deu um soco na parede com a mão boa. Helen apenas pegou a camisa de volta e obrigou-o a tentar outra vez, ensinando truques como segurar objetos com os dentes para manter firmeza ou pressioná-los contra o corpo para ganhar apoio. Depois de uma semana, Cal já conseguia se vestir sozinho, mas levava 20 minutos em vez de apenas 2. Nesse período, o promotor Carlos Maier apareceu no centro de reabilitação com uma pilha de documentos e um laptop. Ele se sentou conosco na cafeteria e passou ponto por ponto sobre o que aconteceria no julgamento. Mostrou fotos da cena do crime e do martelo que Lucas usará para destruir nossos celulares. Explicou que Lucas enfrentava acusações de tentativa de homicídio, o que poderia significar até 20 anos de prisão se fosse condenado. Carlos disse que nosso testemunho era a parte mais importante, pois éramos as únicas testemunhas diretas do que Lucas fizera. Advertiu que o advogado de defesa tentaria transformar tudo em uma briga banal de colegas de quarto que saiu do controle. Ficamos 3 horas revisando cada detalhe, enquanto Carlos digitava anotações em seu laptop. Ele pediu que Cal descrevesse a sensação da serra cortando o dedo, e Cal começou a tremer. Carlos explicou que o júri precisava ouvir essas descrições para compreender a gravidade do ocorrido. 3 semanas após o ataque, Cal finalmente recebeu alta do centro de reabilitação, mas não podia viver sozinho. Carla e eu organizamos uma rotina para que um de nós estivesse com ele todas as noites. O apartamento de Cal precisou ser rearranjado para que ele alcançasse tudo apenas com uma mão. Colocamos puxadores especiais nas maçanetas e compramos utensílios adaptados para a cozinha. Ainda assim, ele precisava de ajuda para abrir potes, cortar comida ou lavar roupas. Cal ficava irritado frequentemente, porque tarefas simples levavam uma eternidade e ele deixava objetos caírem das mãos. Carla comprou camisas com botões magnéticos, mas ele se recusava a usá-las no começo. Eu o ajudava a praticar digitar com a mão esquerda, já que a direita não funcionava direito. O julgamento começou 6 semanas após o ataque e o tribunal estava lotado.
O advogado de Lucas levantou-se e disse ao júri que tudo não passará de uma discussão por dinheiro entre colegas de quarto que fora longe demais. Alegou que Cal havia ameaçado Lucas primeiro e que este apenas se defendia. Então, Carlos tomou a palavra e mostrou ao júri o caderno de Lucas, cheio de anotações com planos de tortura escritos semanas antes. Exibiu o vídeo gravado pelo vizinho, mostrando Lucas bloqueando a garagem e esvaziando os pneus do carro. O júri pôde ver claramente Lucas sorrindo enquanto Cal sangrava no chão. Carlos exibiu fotos da trilha de sangue, dos celulares destruídos e do martelo usado. Explicou como Lucas nos manteve presos por 57 minutos, enquanto Cal quase morria. No segundo dia de julgamento, fui chamado a depor e jurei dizer a verdade. Sentei-me na cadeira das testemunhas por 3 horas, revivendo cada minuto daquele dia. Carlos pediu que descrevesse a expressão de Lucas quando machucava Cal, e respondi que ele sorria o tempo todo. Lucas me encarava da mesa da defesa com o mesmo sorriso doentio, como se estivesse se divertindo. O advogado dele tentou sugerir que eu estava confuso, mas permaneci calmo e fiel aos fatos. Relatei como Lucas apertava o ferimento de Cal e chutava a mão machucada para mantê-lo acordado. Expliquei como ele ameaçou arrancar meu dedo também se eu tentasse ajudar. O júri ficou horrorizado quando descrevi o sangue e Cal entrando em choque. No dia seguinte, Cal testemunhou, levantando a mão mutilada para todos verem. Mostrou onde antes havia seu dedo indicador e como os outros dedos não funcionavam mais direito. Descreveu o som da serra atravessando o osso e como Lucas riu durante aquilo. Vários jurados começaram a chorar quando Cal contou que achava que ia morrer. Ele explicou como implorava para que Lucas o deixasse ir ao hospital, mas o outro apenas exigia dinheiro. A voz de Cal falhou ao contar como Lucas pressionava o ferimento para intensificar a dor. O advogado de defesa perguntou se Cal havia ameaçado Lucas, mas ele respondeu que nunca feriria ninguém. No quarto dia, o vizinho que filmou tudo testemunhou e o vídeo foi exibido ao júri. Lá estava Lucas, acenando para afastar o motorista de aplicativo. O vídeo mostrava ele esvaziando os pneus enquanto Cal sangrava na entrada da casa. O vizinho contou que Lucas gritava mentiras, dizendo que Cal era ladrão, para impedir que alguém ajudasse. Disse também que não saiu de casa porque Lucas parecia enlouquecido e perigoso. Sua filmagem provava que Lucas deliberadamente nos manteve presos por quase 1 hora. No quinto dia, Lucas subiu ao banco das testemunhas e tentou parecer calmo e razoável. Afirmou que Cal o atacara primeiro com uma chave inglesa e que apenas se defenderá. Mas Carlos exibiu o caderno e leu em voz alta os planos de mutilação que Lucas escrevera semanas antes. Mostrou ao júri que ele já havia anotado a ideia de arrancar dedos como pagamento de aluguel. Lucas tentou dizer que eram só pensamentos de raiva, mas Carlos provou que ele comprará a serra especificamente para isso. A linha do tempo desmontava a versão de Lucas, já que o vídeo do vizinho começava antes de qualquer suposto ataque. Lucas perdeu a calma no banco das testemunhas e começou a gritar que Cal merecia aquilo por não pagar. O advogado dele tentou intervir, mas Lucas continuou falando sobre como fora desrespeitado. O júri deliberou por 2 dias inteiros enquanto aguardávamos no corredor. Cal não conseguia parar de andar de um lado para o outro, segurando a mão ferida. Carla levou sanduíches, mas ninguém tinha apetite, de tão nervosos. O detetive Brandon passou para nos ver e disse que a longa deliberação era, na verdade, um bom sinal. Finalmente, o oficial de justiça anunciou que o júri tinha um veredicto. Voltamos para a sala do tribunal e segurei firme a mão boa de Cal enquanto esperávamos. A juíza pediu ao porta-voz do júri que lesse a decisão, e ele se levantou com o papel tremendo nas mãos. Culpado de tentativa de homicídio em 1º grau. Culpado de sequestro. Culpado de agressão qualificada. Cal começou a chorar e caiu na cadeira, enquanto Carla nos abraçava. Senti que podia respirar de verdade pela primeira vez em semanas, sabendo que Lucas não poderia machucar mais ninguém. 2 semanas depois, voltamos ao mesmo tribunal para a sentença, e eu me sentei entre Cal e Carla enquanto aguardávamos a decisão da juíza. Lucas estava em pé, de uniforme laranja, algemado, e seu advogado pedia clemência por causa de seu histórico limpo. A juíza folheou os papéis demoradamente e então declarou que Lucas havia planejado cada detalhe e torturado Cal durante 1 hora inteira, enquanto ele sangrava. Ela chamou aquilo de tortura sádica e disse que Lucas representava perigo para a sociedade, incapaz de conviver com outras pessoas. O promotor pedirá 20 anos, mas a juíza fixou a pena em 18, sem possibilidade de liberdade antecipada, e o rosto de Lucas empalideceu na hora.
Cal apertou minha mão com força e deixou as lágrimas caírem, porque 18 anos significavam que Lucas ficaria afastado por muito tempo. Os oficiais o levaram, e Lucas olhou para Cal uma última vez, com ódio puro nos olhos, antes de desaparecer pela porta. Saímos do tribunal e Cal parou nos degraus para respirar fundo o ar livre, como se finalmente pudesse inspirar sem medo. Na manhã seguinte, Helen ligou para marcar a primeira sessão dele no centro de reabilitação onde trabalhava. Eu o levei, já que ele ainda não conseguia dirigir com a mão comprometida, e encontramos Helen numa sala clara de terapia, cheia de equipamentos e ferramentas. Ela examinou cuidadosamente a mão de Cal e testou o movimento residual nos dedos que restavam, o que não era muito. Helen mostrou adaptadores especiais que ele poderia acoplar a objetos como garfos e escovas de dente, ajudando a segurá-los sem precisar do dedo indicador. Cal teve dificuldades no começo e chegou a jogar o garfo do outro lado do quarto quando não conseguiu usá-lo direito, mas Helen simplesmente pegou o utensílio e o ajudou a tentar de novo. Ela lhe ensinou a usar o dedo médio como novo indicador e a ajustar a pegada para compensar o dedo perdido. Cal praticou abrir potes e garrafas com uma ferramenta especial que lhe dava mais alavanca, já que sua força de preensão agora estava muito enfraquecida. Helen o fez apertar uma massa terapêutica por 20 minutos para fortalecer os músculos que ainda funcionavam em sua mão. Ao fim da sessão, Cal estava suado e frustrado, mas tinha conseguido escrever seu nome com a mão esquerda pela primeira vez. Na semana seguinte, comecei a ver Alex, depois que Carla me passou o número dela, porque eu não estava dormindo e continuava tendo pesadelos com sangue. O consultório de Alex era pequeno e silencioso, com poltronas confortáveis, e ela me deixou falar a sessão inteira sobre o que tinha acontecido naquele dia. Ajudou-me a compreender que meu cérebro ainda estava preso em modo de sobrevivência, mesmo que o perigo já tivesse passado, e que era por isso que eu continuava revivendo tudo. Alex me ensinou exercícios de respiração para quando a ansiedade começasse a subir e mostrou como me ancorar nomeando 5 coisas que eu pudesse ver e ouvir. Ela disse que meu raciocínio rápido tinha salvado a vida de Cal, mesmo que eu não tivesse conseguido salvar o dedo dele, e que eu havia feito tudo possível em circunstâncias impossíveis. Conversamos sobre a culpa de sobrevivente e sobre como eu me sentia mal por não ter me ferido quando Cal perdeu tanto naquele dia. Alex me ajudou a perceber que apoiar Cal em sua recuperação também era fundamental, e que eu não precisava estar fisicamente ferido para carregar o trauma do que Lucas tinha feito. Cal recebeu uma carta dizendo que fora aprovado para os benefícios por invalidez, o que ajudaria a pagar suas contas enquanto não pudesse mais trabalhar na construção. O conselheiro de reabilitação vocacional se reuniu conosco para conversar sobre que tipo de emprego Cal poderia exercer com a lesão e sugeriu trabalho de escritório, já que ele ainda podia digitar. Cal odiou a ideia a princípio, porque sempre tinha trabalhado com as mãos, mas o conselheiro lhe mostrou vagas de digitação de dados que pagavam um valor razoável. Ele se inscreveu em aulas de informática no colégio comunitário e começou a aprender Excel e outros programas de que precisaria para funções administrativas. Cal praticava digitar com 9 dedos e ficava mais rápido a cada semana, mesmo achando estranho não ter o indicador para as teclas guia. 6 semanas após o ataque, Cal me ligou perguntando se eu queria jantar para celebrar seus progressos na terapia. Fomos ao restaurante de hambúrgueres favorito dele e ele me mostrou como conseguia segurar um lanche agora com a pegada adaptada que Helen lhe ensinara. Fez uma piada sombria sobre Lucas comer comida de prisão por 18 anos enquanto nós saboreávamos hambúrgueres de verdade, e rimos juntos, mesmo sem ser realmente engraçado. Cal me contou que tinha sido aprovado para um novo apartamento, mais perto das consultas de terapia e longe da casa onde tudo havia acontecido. No fim de semana seguinte, Carla apareceu com caixas e nós ajudamos Cal a empacotar suas coisas do antigo lugar. Pintamos juntos o apartamento novo, com Cal fazendo as bordas com a mão esquerda enquanto Carla e eu cuidávamos das paredes. O novo espaço parecia limpo e seguro, sem nenhuma memória de Lucas ou daquele dia terrível preso às paredes. Na fisioterapia, Cal conheceu outro paciente que havia perdido 3 dedos em um acidente de fábrica 2 anos antes. Eles começaram a conversar, e o homem lhe mostrou truques que tinha aprendido para realizar tarefas cotidianas sem todos os dedos. Os dois se tornaram amigos e passaram a se encontrar para tomar café e se apoiar nos dias mais difíceis. Voltei ao trabalho, mas tive um ataque de pânico da primeira vez que ouvi sirenes do lado de fora do prédio. Minhas mãos começaram a tremer, eu não conseguia respirar, e uma colega precisou me ajudar a sentar até passar. Liguei para Alex, e ela me ensinou uma técnica de ancoragem em que eu pressionava os pés firmemente contra o chão e me concentrava nessa sensação. Ela me fez praticar todos os dias, para que fosse automático quando o ataque viesse. As crises continuaram,
mas foram ficando menos intensas conforme eu aplicava as técnicas que Alex me ensinara. Cal concluiu o treinamento vocacional após 2 meses e começou a se candidatar a empregos de digitação de dados com a ajuda do conselheiro. Conseguiu 3 entrevistas e vestiu um terno pela primeira vez na vida, rindo de como estava diferente. Na terceira empresa, foi contratado para digitar dados no setor de expedição e começou na segunda-feira seguinte. Não era o emprego dos sonhos, mas pagava o suficiente para o aluguel e as contas, e ele se sentia bem por voltar a trabalhar. 3 meses após o ataque, fomos convidados a falar em um painel de impacto para outras vítimas de crimes violentos. Cal se levantou diante de 30 pessoas e contou sobre perder o dedo e aprender a viver com a lesão. Disse que sobreviver tinha sido a coisa mais difícil de sua vida, mas que era possível, mesmo quando você achava que não conseguiria aguentar mais um dia. 4 meses depois, chegaram pelo correio os papéis do processo civil, e o advogado disse que tínhamos um caso sólido para os custos médicos e salários perdidos de Cal, já que Lucas fora condenado. A decisão saiu a favor de Cal em $200 mil, mas a família de Lucas só tinha casa para vender, e ele recebeu cerca de 60 mil depois da parte dos advogados. Cal começou a frequentar um grupo de apoio no hospital, onde conheceu uma mulher cujo irmão havia sido esfaqueado durante um assalto, e ela compreendia o que era ver alguém querido passar por um trauma. Eles passaram a tomar café depois das reuniões, e ela nunca lhe perguntou por que a mão tremia às vezes ou por que ele se assustava com barulhos altos. Eu ainda acordava às 3 da manhã coberto de suor, vendo o rosto de Lucas sempre que fechava os olhos, mas Alex continuava me dizendo que com o tempo ficaria melhor. Uma noite, dormi direto sem pesadelos e acordei confuso porque o sol já estava alto e, pela primeira vez em meses, me senti descansado. Alex disse que aquilo era um progresso enorme e registrou em meu prontuário com um sorriso largo no rosto. Cal me mandou um vídeo tocando seu violão antigo, usando uma posição estranha que Helen o ajudara a desenvolver, adaptando o polegar e o dedo médio de outro jeito. Ele tocava uma música complicada que eu reconheci de antes do ataque, e soava tão boa quanto quando tinha todos os dedos. A mulher do grupo de apoio aparecia ao fundo no vídeo, torcendo por ele, e dava para ver o quanto ele estava feliz. 6 meses após a sentença, fomos chamados de volta ao tribunal porque Lucas tentava recorrer, alegando que seu advogado não o tinha defendido direito. Cal e eu sentamos na sala enquanto o novo advogado de Lucas argumentava que o anterior deveria ter insistido mais na tese de legítima defesa, mas o juiz o interrompeu após 20 minutos. O juiz afirmou que as provas eram claras, com o vídeo, o caderno, nossos depoimentos e a própria confissão de Lucas no tribunal de que tinha planejado tudo. O recurso foi negado em menos de 1 hora, e Lucas foi levado de volta à prisão enquanto sua mãe chorava na plateia. O chefe de Cal no trabalho de digitação o chamou ao escritório 8 meses depois de contratado. Ele achou que seria demitido, mas, em vez disso, recebeu a oferta de líder de equipe, com melhor salário. Ele encontrou um apartamento mais bonito em uma área melhor da cidade, com câmeras de segurança e porteiro, e me pediu ajuda para se mudar. Empacotamos as coisas e percebi que ele havia jogado fora qualquer objeto que lembrasse a casa antiga, incluindo móveis da época da faculdade. O novo lar tinha janelas grandes, transmitia segurança, e Cal disse que finalmente conseguia respirar sem temer quem poderia aparecer em sua porta. Quase 1 ano depois do ataque, Cal me mandou mensagem perguntando se eu queria tomar café em nosso velho ponto no centro. Sentamos à mesma mesa da época da faculdade e conversamos sobre seu trabalho, minha terapia, sua namorada e assuntos normais que não tinham nada a ver com Lucas ou aquele dia. Ele pediu o café com a mão esquerda, sem nem pensar, e segurou a xícara firme com a direita lesionada como se fosse a coisa mais natural do mundo. Então arregaçou a manga e mostrou a tatuagem que tinha feito no antebraço direito, logo acima das cicatrizes da cirurgia. Estava escrito Survivente, em letras pretas simples, com a data do ataque embaixo, e ele disse que queria lembrar que tinha atravessado o pior dia de sua vida. Contou que o tatuador perguntou sobre as cicatrizes, e pela primeira vez, conseguiu narrar tudo sem chorar. Terminamos o café, nos abraçamos e eu o vi se afastar com a namorada que o esperava na porta. Os dois pareciam apenas mais um casal indo para casa em um domingo à tarde. Obrigado por ter permanecido comigo durante todo esse caminho de perguntas e incertezas. Foi realmente gratificante revisitar esses momentos junto com vocês. Inscreva-se para mais conteúdos como este.